Amorização. Vídeo 1, Entendendo o Processo Terapêutico 2024. Proposta da amorização. Vamos ouvir uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Então, esse processo de amorização exatamente quer nos abrir para o amor, para que nós possamos despertar em nós o amor e a vida. Amor próprio, amor a Deus, amor aos outros. Vou fazer uma explicação com uma linguagem bem simples para que todos possam entender. Então, despertar para o amor à vida é o nome da associação. E o que é a amorização? Definição: processo terapêutico de cura do coração e da mente. Essa é a proposta. Vamos curar o seu coração que está doente, as suas emoções, seus sentimentos e a sua mente que está perturbada. Oração de perdão. Perdoar os outros, perdoar a si mesmo. Sair do medo para o amor. Libertar-se de mágoas, tristezas, angústias. Abrir-se para o amor e a vida plena. Deixar de ser o filho culpado do ego para ser o filho inocente de Deus. Então, a amorização é um processo terapêutico de cura do coração e da mente. É isso que nós temos que entender. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 397, diz o seguinte: o ser humano, tentado pelo diabo, o divisor, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante seria uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, qual é o problema? Qual é o nosso pecado? Qual é o pecado de toda a humanidade? Nós perdemos a confiança na bondade de Deus. Será que Deus é bom? Se Deus é bom, por que tantos problemas no mundo? Se Deus é bom, por que eu sofro tanto? Se Deus é bom, por que a dengue? Se Deus é bom, por que as enchentes? Nós desconfiamos de Deus. É isso que é o início do pecado original. E o parágrafo 398 diz o seguinte: neste pecado, o ser humano preferiu a si mesmo a Deus. E com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, o ser humano estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo a vontade de Deus. Então, vamos olhar a isso. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus. Bom, nós somos filhos de Deus. Aí não tem tanto problema. Mas a questão é, sempre tem um mas, sem Deus. É a separação de Deus. É o individualismo, é o ego, é o especialismo. Sou eu vivendo separado de Deus. Eu vivendo como um indivíduo, não como um todo em Deus. E eu tendo o meu especialismo. Minha família, meu time de futebol, a minha igreja, as minhas coisas que eu digo que são especiais para mim. O meu cachorro, assim que nós vivemos. Né? Separados de Deus, vivemos no ego e cada um com seus especialismos. Antepondo-se a Deus, quer dizer, indo à frente de Deus, sendo o que manda na própria vida. Eu que mando. Não é Ele que comanda a minha vida, mas eu vou à frente de Deus. Sou eu que mando a minha própria vida. E não segundo Deus. Então, segundo quem? Segundo eu. Segundo a minha vontade. E é assim que nós vivemos nesse planeta. 8 bilhões de pessoas querendo ser Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo a vontade de Deus, mas segundo a própria vontade. É por isso que surgem todos os tipos de problemas. Nossa situação após o pecado original, então. O espírito, ele está intacto na sua essência de amor. A imagem e semelhança de Deus.
Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou espírito, como ele é espírito. Então nosso espírito continua perfeito, em paz, na sua essência. Ele é puro amor. A mente está louca, dividida, perturbada, com medo, culpada, separada de Deus, ansiosa, em pânico, e tem uma lista. A própria filosofia diz, a mente é a louca da casa. Todo mundo meio doidinho, meio perturbado, milhões de problemas, a mente não para. E o coração? O coração sofredor, magoado, triste, depressivo, abatido, angustiado, carente de amor, fechado para o amor. Então a mente toda perturbada, louca, e o coração sofrendo pra caramba. E o corpo? O corpo cheio de dores, doenças, o câncer, a velhice, a morte e outras coisas. Sujeito a epidemias, enchentes, a fome. Então esta é a situação do ser humano que quer viver sem Deus. Por quê? Quando eu quero viver sem Deus, eu quero dizer que é uma possibilidade, uma existência sem a presença de Deus. Então, se nós somos 8 bilhões de pessoas, atualmente o planeta, somos 8 bilhões de possibilidades de uma existência sem Deus. Qual das 8 bilhões vai dar certo? Nenhuma. As 8 bilhões são falhas, porque todas são sem Deus. Lembrando o primeiro princípio, o ser humano quis ser Deus, mas sem Deus. E é isso que nós, 8 bilhões desse planeta, experimentamos. Uma vida atormentada, perturbada, porque todos nós temos uma experiência de uma existência separados de Deus e não junto com Deus. Todas elas são falhas. Por isso que todo mundo sofre. Não tem ninguém nesse planeta, dos 8 bilhões, que não sofra algum tipo de problema. Então, vamos curar o coração e a mente. Se são eles que estão perturbados, vamos curar o coração e a mente, para que tenhamos mais paz, harmonia, bons relacionamentos, amor, felicidade, prosperidade e um corpo mais saudável. Então, o problema é o coração e a mente. Se eu curar o coração e a mente, o meu corpo vai reagir melhor. Eu vou ter uma vida melhor. Tudo vai funcionar melhor. Então, a proposta é essa. Por isso que é a amorização. Despertar para o amor e para a vida. Curar o coração e curar a nossa mente. Mente emocional e mente racional. Nós temos as duas mentes em nós. A primeira aí está simbolizando emocional, cheia de luz e intuições. A outra é a mente racional, cheia de lógica, de matemática, desta forma assim. Então, a mente emocional, nós temos emoções e sentimentos. As emoções são mais rápidas, alegria, tristeza, raiva, nojo, desprezo, surpresa. Diz os especialistas, que essas são as principais emoções que o ser humano tem. E os sentimentos são mais duradouros, amor e medo, culpa, gratidão, compaixão, frustração, os afetos, etc. Desses sentimentos, o principal é o amor e o medo. Ou nós estamos amando, ou nós estamos com medo. A gente pensa que o contrário do amor é a raiva, é a ira, é o ódio. Não. O contrário do amor é medo. Quem ama se solta, quem ama se entrega, quem ama realiza. Quem tem medo paralisa, quem tem medo não faz as coisas. Quem tem medo agride. Então, os principais sentimentos que nós temos é amor e medo. Geralmente, ou estamos no amor ou estamos no medo. Assim que nós vamos vivendo o nosso dia a dia. Geralmente mais no medo do que no amor. Medo de viver, medo de ser feliz, medo de ser amado, medo de se arriscar, medo de ser criticado, medo de não ser aceito, medo da velhice, medo de perder alguém, medo da pobreza, medo de sofrer, medo de ficar doente, medo de morrer. Já pensou? Já olhou? Quantos medos você carrega dentro de você? Então nós queremos tirar esse medo todo. O processo para ajudar a jogar todo esse medo fora. E o sentimento de culpa. É muito importante entender que todos nós carregamos muito sentimento de culpa. O sentimento de culpa está escondido no inconsciente. E é a somatória de todos os pensamentos de julgamento e condenação que já tivemos sobre nós mesmos. Na verdade, a culpa, eu me sinto culpado. Não porque os outros me julguem, não porque os outros falem. Acontece, as pessoas julgam, as pessoas falam. Mas porque eu me condeno.
Devia ter feito, não fiz, devia ser assim, foi feito de outro jeito. Então, eu me auto-julgo, eu faço um julgamento e me condeno. E por isso que eu sofro tanto. Todos os nossos sofrimentos têm sempre uma base na culpa, porque acreditamos que todo culpado deve ser punido. Como nos culpamos, então nos punimos com sofrimentos, doenças, problemas, etc. Entendeu? Por que eu sou culpado? Eu sou culpado porque eu saí de Deus. Se todo culpado que nós acreditamos merece punição, eu vivo me punindo. Então, na verdade, nós criamos os problemas. Todos os dias, a gente levanta cedo e pensa assim, o que eu vou fazer hoje para me punir pela culpa que eu carrego? Entendeu? Fazemos isso e todo mundo sofre. Criamos muitas e muitas situações de dores e sofrimentos em nossas vidas. A culpa é resultado da decisão de acreditarmos que poderíamos nos separar de Deus, que é impossível, e fazer um mundo à parte dele, o universo. Por isso que é um mundo provisório, que vai ser destruído e vai acabar. Nos sentimos culpados, essencialmente, por acreditarmos que tomamos lugar de Deus. Queremos ser Deus, mas sem Deus, né? Então, por esse desejo do ser humano querer ser Deus sem Deus, bum, surgiu o Big Bang e surgiu o universo. O que é o universo? Uma infinita possibilidade de uma existência sem Deus. Por isso que tem tantos problemas, tanta culpa. Então, qual é a raiz da culpa? Por que eu me sinto tão culpado? Se você observar, está sempre sentindo culpado. Porque nós acreditamos que nós abandonamos Deus e que podemos ter uma vida separada dele. Nos punimos por isso. Como é que eu, filho de Deus, espiritualmente, posso ter uma vida separada dele? Então carregamos uma culpa por essa separação, pela nossa existência nesse planeta, afastados, separados de Deus. Essa é a base, essa é a raiz da culpa que está dentro de cada um de nós. A culpa nos mantém separados de Deus. Quando ela deixar de existir, voltaremos para Deus. Isso vai acontecer através da expiação. Desfazer realizado por Cristo. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que desfaz o pecado, que desfaz o medo, que desfaz a culpa, que nos liberta desse peso. Deus dizendo, eu te amo, eu te quero bem, fica tranquilo, estou com você. Deus não leva em conta o mal, graças a Deus. Se Deus levasse em conta o mal, não escaparia ninguém dos 8 bilhões. Ninguém é tão bonzinho para merecer o céu. Mas o céu nos é dado gratuitamente como um dom de Deus. Deus nos dá a graça. Deus nos dá a salvação gratuitamente. E isso é realizado em Jesus Cristo, que vem ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que expia, que desfaz, que apaga todo o pecado que existe no mundo, para que nós possamos retornar a sermos um com Deus novamente. Nos sentimos culpados por qualquer coisa, por fazermos, por não fazermos. Já reparou isso? Se você faz um monte de coisa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Se não faz, por que eu não falei? Por que eu não disse? Por que eu não fiz? Nos sentimos culpados até nos momentos de felicidade e abundância. Eu não posso estar aqui. Será que eu mereço isso? Eu não vou ganhar dinheiro assim não. Eu estou nesse hotel, nesse passeio, não posso passear assim. A gente sente culpa por estar feliz, sente culpa por ter abundância. Se você não tem culpa, você então passa a ser culpado por não ter culpa. Olha que coisa engraçada. Eu quero mostrar aqui que nós estamos sempre no sentido culpado. Não tenho culpa de nada. Eu sou culpado. Entendeu? Na hora vem culpa. Então o sentimento de culpa traz o tempo todo a ideia de punição. Por isso que nos faz criar o medo. Por isso nós temos tanto medo no mundo, nas coisas e em tudo. E o medo é o oposto do amor. Então, ao invés de nós vivemos no mundo no amor, nós vivemos o mundo no desamor, na falta de amor, nós vivemos o mundo no medo. É o mundo do medo e não do amor. Memórias das emoções e sentimentos que adquirimos dos nossos antepassados. A memória inconsciente de sentimentos passados, positivos e negativos, estende-se para além do início da própria vida, porque o nosso inconsciente traz em si memórias dos registros e condicionamentos dos inconscientes dos antepassados. Os registros antepassados não são apenas uma memória passiva, quietinha, parada, mas exercem sua ação viva sobre o inconsciente de seus descendentes, trazendo sentimentos positivos ou negativos. Então temos aquela culpa, aquela coisa toda, e vem de um, de outro, geração em geração, vai passando a culpa, vai passando o medo, de geração após geração. Já nascemos com medo, já nascemos com sentimento de culpa. Vai passando, como nascemos com coisas boas também. No processo de positivação em grupo ou individual, que nós vamos propor,
Trabalhamos também essas memórias dos nossos antepassados que estão na nossa memória inconsciente, desfazendo as memórias negativas, as mágoas, e fortificando as memórias positivas, o amor. Esse é o propósito do projeto de amorização. Né? Nos libertar, nos abrir para o amor, nos abrir para a vida, derrubar toda essa culpa, esse medo que existe dentro de nós. Um exemplo concreto que vem de lá. Fala assim, ele puxou o avô. Puxou o avô o quê? Numa coisa boa ou coisa ruim? Se for uma coisa ruim, puxou o avô, é bêbado, igualzinho ele. O avô bebia todas, o neto nasce bebendo todas. Não é assim? Ele não fala assim, puxou o avô? Ou músico. O avô era um músico maravilhoso, nunca foi na escola, mas cantava muito bem. O neto puxou o avô e é músico. Quer dizer, aqui é somente um exemplo para nos mostrar que nós puxamos essas memórias, nós puxamos essas coisas e vivenciamos isso em nosso dia a dia. Tá bom? Tanto as coisas ruins como as coisas boas. São transmitidas de geração em geração. Por isso que é a oração de cura interior e libertação. Para que possamos curar o nosso interior, nossa mente, nosso coração, sofrimento e libertação das memórias e registros negativos que nós adquirimos dos nossos antepassados. A dimensão espiritual e nossa mente emocional. Olha que coisa linda isso. Existe na mente emocional uma dimensão espiritual perfeita, sem condicionamentos. É a nossa luz interior, onde habita o Espírito Santo. É a partir desta dimensão espiritual que se pode mudar a realidade, destruir os condicionamentos e tomar novas decisões, e se libertar dos sofrimentos, problemas e doenças. Que maravilha! Então, dentro de cada nós existe uma luz interior. Esta luz interior, que é onde está o Espírito Santo, né? A nossa luz interior da criação de Deus, nosso espírito intacto, é ali na nossa luz interior que habita o Espírito Santo. É a presença de Deus em nós, é a voz por Deus no mundo. Deus fala a nós, Deus nos ajuda através do Espírito Santo que Ele nos deixou. Então, é uma boa notícia isso, porque essa luz interior, essa força do Espírito Santo que habita em nós, que vai nos ajudar. E a mente racional? A mente racional faz raciocínios lógicos a partir de crenças positivas, que chamamos de registros, ou crenças negativas, que chamamos de condicionamentos, e programa a vida a partir desta análise racional. São comandos como de um computador, então existe uma certa programação. Nós somos aí programadinhos, né? Nós somos assim tipo um computador. Sabe como programa um computador? Desse jeito aqui, ó, são linhas. Lógico, o celular você não fica vendo essas linhas. Se você fosse velho como eu, né, eu tenho 57 anos e fazia essa programação, isso aqui chama DOS, né? Então é o início da coisa, são as linhas de programa. A gente ia ver o Windows, ver o celular, nem percebe essas coisas todas. Mas o que tem aqui? São linhas de comando, tá vendo aqui? São várias linhas, cada linha é um comando, tá certo? Então faça isso, faça aquilo, faça tal coisa, é assim. Quando a gente coloca um vírus, por exemplo, é como se fosse esse verdinho aqui, ó. Faz de conta que isso é um vírus. Então tinha o sistema lá, tinha lá os comandos do computador na minha mente e eu coloquei um vírus, um comando. A partir daí, aquele comando vai começar a funcionar. Assim funciona num computador. Se é uma coisa negativa, vai fazer programação negativa. Se é positiva, vai fazer de forma positiva. E nós também somos assim também. Entendeu? Nós colocamos certas ideias na nossa cabeça, como um computadorzinho, e a partir daí somos programados para aquilo. Né? A gente vive aquela programação. Por exemplo, a programação neurolinguística, conhecida como PNL, muito conhecida no mundo inteiro. É uma técnica criada para entender o processo da mente e reprogramá-la, para provocar mudanças e alcançar resultados positivos. Então, a própria ciência percebe isso, que existe uma programação neurolinguística. Tá? Neurolinguística. Então, se propõe muito esse caminho de fazer essa mudança, essa correção. Aqui na amorização é um processo terapêutico que reprograma a nossa mente emocional e a mente racional e cura o nosso coração magoado, fechado no amor. Essa é a proposta, fazer uma reprogramação, tanto a nível emocional, tirando as mágoas, como a nível também racional, curando esses programas que nós recebemos, como eu falei ali, uma linguagem de computador. Existe uma programação em nós e nós executamos esta programação. Como que a mente racional funciona? Lembramos sempre a figura do iceberg, a pedra de gelo. Aqui está o nível do mar e todo iceberg é assim. 10% está para fora da água, que é visível, e 90% está debaixo da água, que é invisível. Foi assim que o Titanic afundou, porque tinha toda essa pedra embaixo, foi aqui que ele raspou e acabou cortando o navio. Nós vemos uma parte, mas a maioria está escondida.
Então usamos esta analogia na psicologia. Então dizemos que o nosso consciente, o que nós vemos, como aqui no iceberg, é apenas 10%. E o nosso inconsciente, aquilo que está escondido, corresponde a 90% daquilo que está em nossa mente e em nosso coração. Então o consciente, que é os 10%, que é racional, o consciente e racional está onde está a atenção. É ele que julga, pensa, analisa, compara, raciocina, compreende, decide, avalia, tem a força de vontade e orienta-se. Isso é o consciente, é os 10% que nós temos consciência. E o inconsciente, que é 90%? É nele onde está registrado todas as nossas vivências e memórias, desde a nossa concepção até os dias de hoje. Nossos condicionamentos negativos, medo, culpa, raiva, depressão, incapacidade, crenças limitantes, inutilidade, vontade de morrer, etc. Todos os condicionamentos negativos estão lá no inconsciente. Como também temos os registros positivos: amor, paz, harmonia, alegria, força, completude, satisfação, vontade de viver, luz. Então, lá no nosso inconsciente, o que nós encontramos? Condicionamentos negativos, que é essas coisas ruins todas, e registros positivos, que são estas coisas boas todas. Então, lá no inconsciente, funciona como se fosse um robô. Uma vez programado, age no automático, sem respeitar determinação alguma, mesmo consciente. Quer dizer, uma vez programado, ele funciona sozinho. É como aprender a andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, não precisa mais ficar pensando, vai sozinho. É como aprender a andar de carro também. Às vezes você pega, sai de Jundiaí, vai até São Paulo, nem sabe como é que você chegou lá. Por quê? Quem que controlou? Quem que guiou você? Foi o inconsciente. Ele funciona. Uma vez programado, ele age sozinho. O inconsciente, então, é 90% da nossa capacidade mental, racional ou emocional. A mente e o coração. 90% da nossa comunicação. Eu estou falando com você, mas é verdade, tudo que nós falamos de uma pessoa para outra é consciente, que é apenas 10%. 90% do que nós comunicamos para as pessoas, que são as coisas que nós acreditamos, que chamamos de crenças, ou positivas ou negativas, elas são comunicadas também, de inconsciente para inconsciente. Também é 90% a solução dos problemas, olha que maravilha, e curas interiores e libertação, que é a cura de gerações. Quer dizer, 90% de mim está lá, da minha mente e do meu coração. Então, é lá que eu tenho que cuidar. Por isso que lá está 90% então dos problemas e também da solução dos problemas e 90% das curas interiores e libertação que nós podemos fazer. Então, 10% é consciente, 90% é inconsciente. Se o inconsciente corresponde a 90% da minha mente e do meu coração, então é ele que tem que ser curado primeiro, óbvio, para que eu possa resolver os meus problemas e ter a vida melhor. Pois se eu procurar a solução dos problemas somente os 10% consciente, estarei perdendo tempo e não conseguirei a solução completa. Lógico, eu sou 100%. Eu só olho 10%. Como é que eu vou resolver o problema? Tem 90% escondido. Mas se eu fizer uma cura interior no inconsciente, racional, a mente, o emocional, o coração, então resolverei o problema na raiz, abrindo a porta para a cura e solução dos problemas. Então, é estratégico. Nós devemos trabalhar dos 90% que estão escondidos. Se eu trabalhar aqui, o resultado será muito melhor. O inconsciente racional registra todos os acontecimentos bons e ruins de nossa vida, como a precisão de dia, hora, minuto e segundo. É incrível isso. Todas essas informações ficam arquivadas como se fosse uma grande biblioteca. Nós podemos acessar todas essas informações. O assistido encontra as vivências, dizendo qual foi o dia, a hora, o minuto, o segundo, onde aconteceu o fato, onde os registros positivos ou os condicionamentos negativos foram criados. Então, tudo fica arquivado. Vou dar exemplo para vocês verem. Exemplo, então, do arquivo inconsciente.
Se eu pedir para o assistido me dizer qual é a idade onde está a raiz do problema que ele está se queixando, ele me dirá, por exemplo, olha que incrível, terceiro mês de gestação, lá na barriga da mãe, às 21 horas, 32 minutos, 18 segundos. Tudo está registrado assim dessa forma. Nosso inconsciente não tem tempo, não tem espaço. Ele é atemporal e ele registra tudo sobre tudo, com sentimentos, com emoções, tudo. E sabe tudo sobre tudo. Então tudo é marcado assim e eu posso acessá-lo com uma precisão de hora, minuto e segundo. E nos descreverá tudo o que está visualizando, imaginando, sentindo naquela cena. O inconsciente é um supercomputador com as memórias positivas e negativas de toda a nossa vida. As raízes do sofrimento e a solução. No inconsciente encontram-se as primeiras causas geradoras de sofrimentos, doenças e problemas em geral. E é também no inconsciente que podemos achar a cura e a solução para os nossos males. Uma cura interior e profunda. Que boa notícia. Quer dizer, lá no inconsciente tem muita coisa registrada. Lá sempre a raiz do problema começa um pensamento, uma crença lá. Mas eu posso ir lá e curar isso, eu posso ir lá e positivar. Né? Eu posso ir lá e mudar essa situação. Posso ir lá e fazer tomar uma nova decisão. É isso que o processo da amorização se propõe a fazer. Que nós já trabalhamos com isso há 39 anos, né? Que eu conheço bem esse trabalho, participo há 39 anos. Então o que a gente faz? A gente vai lá no inconsciente, no profundo, para resolver os problemas. As informações da vida inteira ficam arquivadas no nosso inconsciente da seguinte forma, sempre assim, conclusão, registro positivo ou condicionamento negativo. Quando é positivo, chamamos de registro. Quando é negativo, chamamos de condicionamento, tá bom? Então, número 1 é a conclusão, número 2 é o registro. Positivo ou negativo? Positivo, registro, negativo, condicionamento. E a decisão que nós tomamos. É assim que funciona sempre. Então, tudo em nós está dessa forma. Eu vou explicar os 3 agora. O que é, então, a conclusão? É a conclusão que se chega a partir de um pensamento, que é sempre externo, de fora, do pai, da mãe, do vô, da avó, do parente, um amigo, de alguém. Alguém pensou algo, um pensamento, uma crença, é isso que foi transmitido. Por exemplo, meu pai me ama, meu pai não me ama, a vida é boa, a vida é ruim, as mulheres sabem amar, as mulheres não amam, os homens são infiéis. As crenças que eu tenho positivas e negativas são conclusões que eu chego a partir de certos pensamentos. Né? Então isso chama de conclusão, aquilo que eu penso sobre as coisas, menos eu. O que eu penso sobre fora de mim, pode ser sobre o dinheiro, sobre Deus, sobre a vida, sobre a igreja, sobre tudo. Tudo aquilo que eu concluo, que eu penso das coisas fora de mim. Tá bom? E esse que eu penso dentro de mim sobre eu mesmo, nós chamamos de registro positivo quando é boa e chamamos de condicionamento negativo quando é ruim. É o pensamento que se faz de si mesmo. Aí agora não mais das outras coisas fora de mim, mas de mim mesmo, diante das conclusões. Se algo bom, chamamos de registro, se algo ruim, chamamos de condicionamento. Por exemplo, olha lá, eu sou bom, registro. Eu sou ruim, condicionamento. Eu sou forte, registro. Eu sou fraco, condicionamento. Eu sou capaz, registro. Eu sou incapaz, condicionamento. É aquilo que eu penso de mim mesmo. Olha, está o verbo ser aqui o tempo todo. O que eu penso de mim? E aquilo que eu penso de mim é que vai fazer a coisa acontecer. Pensa bem, se eu acredito que eu sou um gato, o que eu vou fazer? Vou miar. Se eu acredito que eu sou um cachorro, o que eu vou fazer? Eu vou latir. Se eu acredito que eu sou doente, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou estar cheio de doença. Se eu acredito que eu tenho escassez, que eu sou pobre, o que vai acontecer na minha vida toda? Eu vou ser pobre. Se eu acredito que eu sou rico, o que vai acontecer na minha mente? Eu vou ser rico. Então, quer dizer, aquilo que eu creio sobre mim mesmo, é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam. É aqui que nós trabalhamos, principalmente no processo da amorização, para tirar os negativos, os condicionamentos, né, e sobressaltar, né, ressaltar os registros positivos. É isso que nós fazemos aqui. E a conclusão? É a decisão, quer dizer. É a decisão que se toma a partir de uma conclusão e dos registros ou conhecimentos sobre si mesmo. Por exemplo, decido amar ou decido não amar. Decido fazer as mulheres sofrerem ou amar as mulheres. Decido me isolar ou me enturmar. Decido ficar longe da família ou ficar perto. Decido ficar doente ou saudável. Decido ficar sem dinheiro ou ganhar dinheiro. Quer dizer, nós tomamos decisões. Então tem uma conclusão a partir daquilo que veio, faço um registro sobre mim mesmo que eu penso, seja bom ou seja mal, e aí eu tomo decisões. São essas decisões que vão influenciar a minha vida inteira.
Aquilo que eu decido na barriga da mãe, muitas e muitas decisões tomadas lá, elas vão funcionar depois que eu nascer até o fim da vida. Por isso que eu tenho que ir lá no útero materno, lá na gravidez, né, na minha gravidez, para poder corrigir lá. Quando eu corrijo lá, mudo toda a minha vida. Essa é a proposta. Então aqui um exemplo de processo de criação de registro positivo, tá bom? Vou contar duas historinhas, uma positiva e uma negativa para ver. O T é o terapeuta, né, que está aqui, e o A é o assistido. Nós fazemos o processo por regressão de memória. Fecha os olhos e manda visualizar aquela cena lá naquele momento. Então vamos lá. O terapeuta. Qual o melhor momento 03? O seu terceiro mês de gestação. O assistido vai responder: meus pais vão visitar minha avó paterna e minha mãe conta para ela que está grávida. Minha avó dá um sorriso e diz: bendito seja Deus, que essa criança venha com saúde. Minha avó abraça minha mãe e dá um beijo na barriga, entendeu? Tudo coisas positivas. Terapeuta: o que a avó pensou quando beijou a barriga? Espero que seja uma menina, que seja forte e amorosa e goste de filhos como eu gosto. O que você fez na barriga? Eu pulo e dou 3 voltinhas. O que você entendeu dessa cena? Conclusão: minha avó me ama. Minha avó me quer. Posso ser mulher. É o que eu concluí. O que você pensou de você mesma? Registro. Posso ser eu mesma. Sou uma mulher forte como minha avó, sou boa como mulher. Olha, então a vida toda ela vai se sentir forte, ela vai se sentir boa como mulher. É isso. O que ela acredita, recebe lá, vai influenciar a vida inteirinha. O que você decidiu fazer então? A decisão. Decidi crescer saudável, ser mãe e constituir uma família numerosa igual à da minha avó. Então o que vai acontecer? Eu crio em mim registros positivos que vão me levar a ter emoções e sentimentos positivos e uma vida mais saudável, mais tranquila, mais amorosa, em paz e mais feliz. E quais as consequências disso? Olha só, ela disse o seguinte: quero constituir uma família numerosa. Teve 8 filhos. Ela disse, decidiu, eu quero ter um corpo saudável. Corpo sempre saudável, quer dizer, aquilo que nós decidimos vai se manifestar em nossa vida. Agora, o contrário, a mesma história, mas de forma contrária, criando condicionamentos negativos. Como é que isso funciona? A mesma coisa, o terapeuta e o assistido. O terapeuta pergunta: qual o pior momento do 03, terceiro mês de gestação? Meus pais vão visitar minha avó paterna e minha mãe conta para ela que está grávida. Minha avó fecha a cara e diz para minha mãe: grávida de novo? Você não tem juízo? O que a avó pensou nesse momento? Mais uma para sofrer, para ser usada pelos homens. Vai ser fraca igual a mãe. Entendendo? Olha as ideias que ela acredita. Essa avó foi muito sofrida. A vida dela é muito sofrida. Então ela acredita que mulher sofre muito. Ela acredita que os homens usam as mulheres. Ela acredita que as mulheres são fracas e que a mãe da criança é fraca, a filha dela. Então tudo isso que a avó acredita, ela está passando. Por isso que chamamos de condicionamentos negativos. Tá bom? O que você faz na barriga? Eu me encolho toda. O que você entendeu desta cena? Conclusão: minha avó não me ama. Ela não me quer. Eu não posso ser mulher para não ser usada pelos homens. O que você pensou de você mesma? Registros. Sou fraca como mulher, sou um estorvo. Quer dizer, se eu acredito que eu sou um gato, vou miar. Se eu acredito que sou um cachorro, vou latir. Se eu acredito que sou fraca, vou ser fraca. Se eu acredito que sou estorvo, sou estorvo. Quer dizer, aquilo que eu acredito em mim mesmo vai manifestar durante a minha vida. O que você decidiu fazer? A decisão. Decidi me fechar aos homens para não sofrer nas mãos deles. Decidi que não vou me casar e não vou ter filhos para que eles não sofram. Tomou uma decisão. E o que vai acontecer então? Crio em mim condicionamentos negativos que vão me levar a ter emoções e sentimentos negativos e uma vida mais doente, mais perturbada, menos amorosa e mais infeliz. No caso dessa mulher, o que aconteceu com ela? Ela disse: decidi não vou me casar. É uma solteirona. Não vou ter filho, coitada. Acabou criando um câncer no útero. Somatizou. Ela era tão convicta que ela não queria ter filho que abriu as portas, nível inconsciente, para criar um problema físico. E é assim que nós fazemos, tá bom? Então, por isso que eu mostrei esses 2 exemplos de como eu crio pensamentos positivos e vivo a vida inteira bem, ou como eu crio condicionamentos negativos e vivo cheio de problemas. Exemplos de como vamos nos condicionando para que possamos reverter esse processo
e passarmos a termos uma vida mais saudável, mais harmoniosa, mais próspera, com relacionamentos melhores, uma vida mais feliz. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui negativos, mas qual é o objetivo? Vou dizer, vamos curar isso. Por isso que é o processo de amorização e que é cura interior e libertação. Né? Porque vamos limpar, vamos curar, vamos melhorar a sua vida. Por isso que eu vou mostrar agora aqui só exemplos negativos, tá bom? É uma história que mostra como os condicionamentos acontecem para que nós possamos fazer um tratamento e sermos curados. Então, é um exemplo aqui, os 12 filhos de Dona Maria. O terapeuta, qual o número raiz do problema? O assistido 02, segundo mês de gestação. Veja e descreva a cena. Minha mãe abre o exame de gravidez e descobre que está grávida. E ela conta para o meu pai essa história. O que o pai pensou quando descobriu que sua mãe estava grávida? A esposa é culpada de gravidez, primeira nhaca. Mulher não ajuda ao marido, segunda nhaca. Minha esposa me faz sofrer, pois terei que trabalhar mais, terceira nhaca. Casamento é ruim, quarta nhaca. Mulher não sabe amar, quinta nhaca. A vida é uma droga. É ruim, sexta nhaca. Entendeu? O pai pensa umas coisas aqui, isso vai passar para os filhos. Essa é a questão. Então eu vou colocar agora que são 12 filhos. O que aconteceu? A mesma história, a mesma ideia. O que isso produz em 12 filhos diferentes? Porque veio aqui como se fosse uma maldição. Maldizer, né? Então é bem dizer, maldizer. Tá certo? Então não é que maldição no sentido de que uma praga, mas no sentido que eu digo mal. Ele falou só coisa ruim, então ele maldisse. Tá certo? Então vamos lá, filho por filho, o que acontece com isso? O primeiro filho, que é o menino. Vamos pegar só o que o pai pensou, tá? O que ele passou, que está aqui, olha. São esses pensamentos aqui do pai, é isso que vai passar para frente, tá bom? Então o que que falou? Mulher é culpada de gravidez. Mulher não ajuda o marido, não sabe amar. Mulher faz os homens sofrerem. Casamento é ruim, mulher atrapalha, a vida é uma droga ruim. Aí acontece, como eu falei lá sempre antes, conclusão, registro, decisão, e vou mostrar também as consequências, tá bom? Nesse caso aqui desse primeiro filho, o que aconteceu quando ele escutou isso lá na barriga da mãe? O que aconteceu com ele? Conclusão, minha mulher é culpada de gravidez, faço as mulheres sofrerem. Registro, sou mal, incompleto, né? Sou mal porque faço as mulheres sofrerem. Sou incompleto porque não ajudo a minha mãe. Decisão, não posso ser homem, olha só, não posso ser homem. Não vou me casar para não fazer as mulheres sofrerem. Vou me afastar das mulheres e decide isso pelo que ele vê. Consequência, um solteirão, alcoólatra porque se sente mal, incompleto, depressivo porque se sente mal e aos 52 anos foi ser morador de rua. Entenderam? Quer dizer, é isso que vai acontecendo. Conforme aquilo que eu recebi, eu vou concluindo, vou registrando algo em mim, tomo decisões e tem consequências. Assim vai ser com os 12 filhos, para você poder entender. E aí, os outros filhos? Vou mostrar só a decisão e a consequência, tá bom? Porque a primeira parte é igual, tá certo? Aqui, a primeira parte aqui é igual, aqui também. Então, vou mostrar só a decisão e as consequências. Então, o segundo filho é uma menina. Decisão, não vou me casar para não fazer os homens sofrerem. A ideia é até boa, né? Se mulher faz homem sofrer, melhor é não casar. Assim eles não sofrem. A ideia não é ruim. Consequência, se abortou no terceiro mês de gestação. Aborto espontâneo. Quer dizer, ela decidiu ir embora. Não vou fazer os homens sofrerem. Se eu estou aqui, sou empecilho, é melhor eu ir embora. E decide ir embora. Terceiro filho é uma menina também. Decisão, não posso ter filhos porque fazem a mãe sofrer. Vou evitar os homens para não engravidar. É a decisão. Consequências, não arruma namorado, lógico, vai evitar os homens. Tem síndrome do pânico, depressão e vive isolada. Quarto filho, outra menina. Decisão, não posso ter filhas, pois mulher faz os homens sofrerem. Foi a ideia que vinha. Lembra o condicionamento, a crença? Consequência, casou-se e teve 5 filhos. 3 meninos que estão vivos e 2 meninas que se abortaram. Lógico, ela diz que não pode ter meninas. Não posso ter filhas, acaba acontecendo, né? Quinto filho, menino, decisão. Não vou amar as mulheres, vou me vingar das mulheres, fazê-las sofrer. Aqui é pior ainda. Além de não amar as mulheres, decide se vingar delas, fazer sofrer. O que ele faz? É um drogado, um alcoólatra, violento com a esposa, briga com os filhos. Tomou a decisão de fazer as mulheres sofrer. Então ele executa durante a vida. Sexto filho, uma menina. Não vou permitir que os homens se aproximem de mim para que não sofram. A ideia até que é boa.
Consequência, anorexia. Vive criando outras doenças, o sistema digestivo. Nos pulmões não arruma namorado. Lógico, ela decidiu que não vai se aproximar dos homens. Então ela cria problemas para não se aproximar, para que os homens não se aproximem dela. Sétimo, é um menino. Decisão. Vou me diminuir para não fazer os pais sofrerem. Consequência, nasceu com uma estatura baixa. Foi sempre baixinho. Sempre desempregado e quando arruma emprego recebe salários baixos. Porque ele resolveu, vou me diminuir. É em todos os sentidos. É no corpo, é na vida, é no dinheiro, nas coisas, é em tudo. Entendeu? Assim que nós fazemos. Oitavo filho, é um menino. Decisão. Não posso ser homem para não fazer as mulheres sofrerem. A ideia que vem vindo. Consequência, impotência sexual, câncer na próstata. Ele disse, não posso ser homem. Homem faz as mulheres sofrerem. Para que eu não faça as mulheres sofrerem, não posso ser homem. E aí o que acontece? Consequência física. Olha aqui, a revista Veja, né? Então, impotência sexual masculina. Revista Veja, agosto de 2018. Pesquisa inédita revela que 45% dos homens enfrentam algum tipo de disfunção erétil. E suplementos são as soluções mais buscadas. Não funciona, né? Não funciona, não consegue fazer o sexo. Por quê? Ele se sente impotente. Porque diz que não pode ser homem. Por isso que acaba criando esses tipos de problema. Nono filho, uma menina de novo. Decisão. Não posso ter filhos, não posso me casar, não posso ser mulher para sofrer na mão dos homens. O que aconteceu com ela? Câncer no seio e no útero. Não posso ser mulher. Acabou somatizando e criando problema. Sempre sentiu frigidez, não consegue se entregar nos relacionamentos sexuais, né? Lógico. Não vou me entregar, não vou fazer, olha as consequências. Décimo, é uma menina. Decisão, vou comer para me completar. Já que eu sou incompleta, porque eu não sou amada pelo pai e pela mãe, que veio lá do registro, né? Então ela faz isso. O que ela vai fazer? Eu vou comer para me completar. Aí fica obesa. Faz tratamento de todo tipo de regime e não consegue emagrecer, porque ela decidiu fazer isso. Vou comer para me completar. A ideia é boa, é lá no inconsciente, no interior, mas não interessa. O corpo reage da mesma forma, tá certo? Então acabou ficando cada vez mais obesa. 12º é o menino. Decisão. Vou me diminuir para não fazer os pais sofrerem. Consequências. Se sente burro. Não vai bem nos estudos, não consegue progredir na vida. Vou me diminuir, entendeu? Ele criou limites na mente dele. E assim nós fazemos. 12º, uma menina. Decisão, não posso ter filhos. Vou evitar os homens. Consequências, casou-se e tem frigidez sexual. Não consegue se entregar ao marido, não consegue engravidar. Já fez vários tratamentos. Olha aqui também a revista, né? Veja de novo. Pesquisa da USP, Universidade de São Paulo, uma grande universidade, mostra que metade das mulheres não chega ao orgasmo, a sentir prazer. Revista Veja, fevereiro de 2017. Projeto de Sexualidade da Universidade de São Paulo, Prosex, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, concluiu nesta semana uma pesquisa. Nela, uma conclusão triste. Metade das brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. O levantamento ouviu 3.000 participantes com idade entre 18 e 70 anos. Entendeu que eu vou passando isso aqui para frente? E vai tendo consequências. Se eu não sinto prazer, como é que eu vou me entregar? Se eu não me entrego, como é que o homem vai sentir que eu amo? Como é que o outro vai sentir que eu amo se eu não me entrego, entendeu? Se marido e mulher, um se entrega para o outro totalmente, em espírito, em tudo, como é que vai entender que ama? Porque o amor é nas 3 dimensões. O amor é espiritual, o amor é afetivo das pessoas entre si, amizade, filia, e o amor é eros, é sexo também, no casamento. Então, os 3 são formas de amar. Então tem que ter um amor completo, inteiro, a entrega total. Sexualmente, afetivamente e espiritualmente tem que haver a entrega de um para com o outro. Por que não curamos então? Porque não jogamos os condicionamentos negativos fora. Por quê? Vamos lá. Porque ganhamos algo com isso, que chamamos de ganhos secundários. Por isso resistimos à cura, o processo chamado de resistência. São 4 vídeos que nós explicamos o processo todo. Então, o 4º vídeo, como diz aqui, chama-se Ganhos Secundários e Resistência à Cura. Falará somente sobre esse assunto, tá? Eu entendi, eu compreendi. Por que eu não jogo fora? Porque eu tenho ganhos. O que é ganho secundário? Eu ganho algo com isso. Por isso tem que ver depois o 4º vídeo para entender um pouquinho a questão dos ganhos.
Quando os fatos acontecem com nossos pais, entre eles ou deles para conosco, ficamos com mágoa no coração. E como acreditamos que quem não ama deve ser punido, nos vingamos dos nossos pais e fazemos autopunição em nós. Por isso, os condicionamentos negativos persistem e trazem problemas e sofrimentos para a vida toda, entendeu? Na verdade, é assim, o espírito pensa assim, quem não ama deve ser punido. Meus pais não amaram? Vou puni-los. Vou me vingar deles. Eu não amo? Vou me punir. É o que nós fazemos. Então, todo mundo acaba punindo os pais e se punindo. E aí criam milhões de problemas. Olha lá embaixo. O processo da amorização consiste em localizarmos os condicionamentos negativos e curarmos as mágoas que os mantêm, para que livremente joguemos fora os condicionamentos e sejamos curados. Então essa que é a ideia. Jogar essas coisas todas. Vou ajudar você a jogar a coisa fora, se libertar dos ganhos secundários. Esse é o processo proposto. Então qual é a proposta concreta da amorização? Vamos reverter esta situação. Ao invés de vivermos sofrendo com nossos condicionamentos e mágoas, vamos positivar, ou seja, potencializar as nossas qualidades e vivências boas que tivemos e melhorar a qualidade de vida. Essa é a proposta, então, da amorização. Tá certo? Então, por que chama cura interior libertação? Então, cura interior, limpeza dos condicionamentos negativos, mágoas e crenças adquiridas da concepção aos 10 anos de idade. Então, cura interior, eu estou falando no momento da concepção até os 10 anos de idade. Limpar tudo que está lá de ruim, tá certo? E positivar o que está bom. E quando eu falo libertação, olha que o texto é o mesmo. Limpeza dos condicionamentos negativos, mágoas e crenças negativas adquiridas dos antepassados. Por isso que é. Porque veio dos pais, avós, bisavós, tataravós, tá bom? Então, cura interior. A sua gestação toda, tá certo? Até os 10 anos de idade. E libertação, aquilo que você recebeu dos antepassados. Comparando a proposta com o celular. Hoje em dia é tão fácil, todo mundo tem celular, né? Fica mais fácil entender a ideia. Eu, na minha essência, como Deus me criou sem julgamento, é coisa linda, maravilhosa, luz, né? Então, o que eu penso em mim mesmo? Então, sou espírito, a unicidade, imortal, o amor, a harmonia, paz, alegria, felicidade, vida, plenitude, perfeito, imutável. Assim nós somos criados por Deus, tá certo? Deus cria todo mundo assim. Mas o que acaba acontecendo? Então, aplicativos para o celular, os condicionamentos, a gente acaba colocando condicionamentos. Olha lá. Primeiro condicionamento, primeiro aplicativo, mau humor, amargura e tristeza. Segundo, violência, assassinato, bebedeiras. Terceiro, doença, dor, mal-estar. Quarto, traição, adultério, prostituição. Quinto, falta de dinheiro, miséria, dívida. Sexto, sofrimento, depressão, vida sem sentido. Nós vamos colocando aplicativos no celular. Nós somos criados por Deus na perfeição, mas nós vamos criando coisas, vamos instalando coisas, condicionamentos. Olha lá, acabei de instalar mau humor, amargura e tristeza. Agora é violência, assassinato e bebedeiras. Acabei de instalar doenças, dor e mal-estar. Nós vamos enchendo a nossa vida, nosso celular de coisas, de condicionamentos. E vai ficando cada vez pior. Minha vida é com os condicionamentos e mágoas recebidas. De quem? Dos antepassados, no útero materno, na primeira infância. Como que é? É assim, tá certo? De onde eu recebi isso tudo? Dos antepassados, no útero materno, na primeira infância. Vivo a vida carregando pesos, condicionamentos e mágoas, trazendo doenças, sofrimentos e problemas. Eu sem os condicionamentos, olha lá que beleza, que maravilha, né? O processo terapêutico me liberta dos aplicativos nocivos, os condicionamentos negativos e mágoas, e minha vida se torna mais leve. Sem os aplicativos nocivos, minha vida melhora como um todo. Mas não podemos dizer quais efeitos físicos e outras melhores vão acontecer. É como o celular, a hora que você limpa, limpa o todo, tá bom? É assim que funciona. É como a acupuntura, por exemplo. Vai na acupuntura, você tem um problema específico, mas ela coloca a agulha no todo do corpo. Eu vou curar você como um todo e em algum momento aquela parte específica. Então o processo também nos quer nos curar como um todo, trazendo benefício de muitas e muitas formas. Muitas coisas boas vão acontecer com o processo de amorização. A proposta, então, o que é? Limpar o seu celular e permitir que os dons que Deus te deu, de paz, harmonia e alegria, apareçam. É isso que nós queremos fazer. Então, o que a positivação faz? Resumindo aqui. De fato, positivamos o inconsciente.
pois entramos em contato com os arquivos inconscientes. Lembra lá? Conclusão, registro e decisão, particular de cada pessoa. Também podemos acessar os arquivos inconscientes dos pais e de outras pessoas envolvidas nas cenas, aumentando o leque de vivências dos conteúdos positivos. Nesse processo, aumentamos a sua capacidade de amar, olha que beleza, sua inteligência, o sentido da vida, maior acesso à luz interior e a capacidade de perdoar. Pelo menos essas 5. São 5 dimensões que nós trabalhamos, tá? Então, todo mundo que faz o processo de positivação, nós trabalhamos a capacidade de amar, a inteligência, o sentido da vida, de existir, de viver, acesso à luz interior e a capacidade de se perdoar. Essas 5 dimensões, esses 5 níveis são sempre trabalhados durante o processo de positivação para que tenha uma vida melhor. Então, quais são os níveis? Vamos pensar um pouco o processo de memorização. Tem a oração de cura interior na igreja, toda segunda-feira, às 2 da tarde, às 7h30 da noite. Então, é num nível que vai limpando, vai ajudando. Aí eu faço a positivação inicial, tá bom? Que nós propomos 15 sessões. Então, na positivação inicial, eu aprofundo mais. Olha, eu estava aqui no azulzinho, agora quando eu fiz individualmente com o terapeuta, já vou para cá, vou mais profundo. E depois, cada um certo tempo, mais positivação. As próximas positivações vão aprofundando mais. Esse é o objetivo. Então, o processo de memorização é isso. Eu vou me aprofundando, vou limpando, vou melhorando. E depois tem a terapia, tá certo? Que eu posso fazer. É a mesma coisa, vai aprofundar mais ainda para ver os registros negativos. Por que devo fazer 5 sessões de positivação individual a cada certo tempo? Né? Cada 6 meses ou cada 1 ano, aí depende de cada pessoa. Por causa, igual um corte de cabelo lá. Você corta o cabelo bonitinho, arrumadinho, que maravilha. Aí depois de um tempo, olha como você tá. Tá certo? Passa mais alguns anos. Passa mais um tempinho, olha como é que você fica. Né? Conforme o cabelo vai crescendo, você vai cortando. Conforme os condicionamentos vão voltando, você vai limpando. Por isso que é importante, pelo menos uma vez por ano, pelo menos, ou cada 6 meses, fazer 5 sessões. Então vamos comparar agora com o jardim. Comparando o processo de memorização com o jardim. O mato representa os condicionamentos negativos e as flores representam os registros positivos. Então olha aqui, olha, sua vida atual. Muito mato, olha, tem bastante mato. Condicionamentos na mente e mágoas no coração. Poucas flores, mais registros positivos e paz, harmonia e felicidade. Então tem poucas flores, registros positivos, paz, harmonia e felicidade. Tem que um pouco. Precisamos aumentar isso. Então, quando eu vou lá na memorização, o que acontece? É isso que vai acontecer. Olha, após a positivação inicial, as 15 sessões, menos mato, condicionamentos da mente e mágoas e mais flores. Registros positivos, paz, harmonia e felicidade. Olha, então a gente diminui o mato, dá uma observada e aumenta as flores. É isso que nós fazemos nesse processo que eu conheço há 39 anos e fazem muitos anos que aplicamos, assim, muita gente, né? Depois do ano 2000, que nós começamos a atender bem nas igrejas, 1000 pessoas em média por ano, é bastante gente que passa por esse processo aqui, dá uma boa melhorada na vida. E depois você faz mais positivação mais para frente, tem a inicial os 15 sessões, cada 6 meses, 1 ano faz mais 5 positivações, o que vai acontecer? Vai diminuir o mato, aumentar as flores. É isso que nós fazemos, tá bom? Essa é a proposta, a sua vida vai melhorar muito mais com certeza. Então, oração na igreja, toda segunda-feira às 14 horas e 9h30. Então, peço a você que venha pelo menos 8 vezes, mas se possível, venha sempre, venha, participe. Tem a positivação individual, que são os registros positivos. A positivação inicial são 15 sessões, e a cada 6 meses, 1 ano, você faz mais 5. E a terapia, que é condicionamentos negativos, de 15 a 20 sessões, tá? Primeiro a oração, depois positiva bem, tá bem positivado, depois você pensa em fazer a terapia. Tá certo? Então a oração de cura interior é assim, olha lá, você chega assim, né? Não é assim que a gente se sente às vezes? Dá uma olhada nisso aqui. Não parece a foto da sua vida? Depressivo, sem dinheiro, cheio de problema, casamento não funciona, as coisas não dão certo, sente meio burro, incapaz, incompetente. Ih, quantas vezes nós nos sentimos assim? O processo vai fazer você fazer assim. Entendeu? Vamos consertar o seu carro. Vamos dar uma melhorada na sua qualidade de vida. Essa é a proposta. Quanto que eu vou melhorar? 80%, 50%, 30%, 10%? Todo mundo melhora. Olha aí, como atuação há mais de 20 anos, temos ajudado milhares de pessoas a melhorarem sua qualidade de vida.
A porcentagem de melhora depende da entrega de cada processo, de cada pessoa ao processo. Então, tem gente que melhora 80%, gente 50%, gente 30%, gente 10%. Vai depender de quê? Da entrega. Que nem academia, né? Eu vou na academia para ser bombado. Se vai uma vez por semana, malemar. 10%. Vai 2 vezes por semana, 30%. Leva a sério. 3 vezes por semana, 50%. Eu levo a sério, faço a sério e tenho uma dieta séria também. Pronto, 80%. Então, depende do seu desempenho, do seu desenvolvimento, da sua proposta, né? Quanto mais você se empenha em fazer, maior será o resultado. E aí? Vamos entregar ao processo, melhorar a qualidade da nossa vida? Vamos fazer alguma coisa? Vamos dar um presente para nós mesmos? Processo da harmonização, olhar as nossas mágoas do coração e nossos condicionamentos da mente como um olhar misericordioso de Jesus Cristo. Para que toda mágoa seja curada e todos os condicionamentos negativos sejam desfeitos e tomemos novas decisões, desta vez positivas, e despertemos mais para o amor e para a vida. Esse é o objetivo, né? Olharmos a vida com o olhar de Cristo. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o ícone, né, do Jubileu da Misericórdia. Então aqui está aparecendo o mundo, Jesus que está aqui, nós que estamos aqui sendo carregados por Ele. Aqui atrás é a cruz, que na cruz é redime, está tirando o profundo para fora, nos tirando da morte, das trevas. Mas o mais importante aqui, que Ele carrega no colo, é que tem 3 olhos, observaram? Tem os 2 dele e os 2 nossos, mas se junta, aqui tem um olho junto, essa é a ideia. Olhar com o olhar de Cristo. É isso que a harmonização faz. Por isso que é despertar para o amor à vida. Que você comece a enxergar o mundo não apenas com o seu olhar, cheio de condicionamentos, mas que você comece a olhar o mundo com o olhar de Cristo. Cristo empresta o olhar dele. Cristo olha junto com você. Então esse é o logotipo do ano da misericórdia, colocando exatamente a situação. Olhar a partir de Cristo, olhar com Cristo, junto com Cristo. Que o Espírito Santo nos conduza neste processo de harmonização para que tenhamos uma vida melhor, para que possamos anunciar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Deus como Criador e ao Espírito Santo como Consolador. Amém.